Bom dia. Hoje é em breve meditação no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Houve uma passagem onde Jesus entra num templo e havia neste templo um homem com uma das mãos ressequidas, se eu não me engano, a mão direita ressequida. Provavelmente a gente entende por ressequida atrofiada, aleijada, coisa do gênero. E nessa ocasião os donos do templo, porque tinham donos. Por que eu digo que tinham donos? Porque se Deus fosse o dono do templo, não aconteceria o que eu vou brevemente explanar aqui. Eles queriam, sabendo eles que Jesus tinha virtudes, poderes, virtudes curativas, eles queriam ver se Jesus iria fazer algo em favor daquele homem que tinha uma mão ressecada, porque era sábado e no entendimento dele, sábado não se podia fazer nada, absolutamente nada, nem algo que fosse bom, algo que fosse uma ação de misericórdia, uma ação de compaixão, uma ação de bondade. Então, Jesus, sabendo da intenção e do coração deles, os desafia. Chama aquele homem para o meio deles e pede que ele estenda a sua mão e pergunta a ele se era lícito fazer o bem num dia de sábado, se era correto fazer o bem. E depois de dizer isso, Jesus pede que aquele homem estenda a sua mão e o cura. Bom, gente, com isso, é claro, ele ganha, eles ficam raivosos porque Jesus os tinha desafiado nos seus dogmas, nos seus preceitos. Jesus tinha quebrado. E Jesus, acima de tudo, tinha exposto a hipocrisia, a falta de compaixão e a falta de amor deles. Contextualizando esta situação, hoje, infelizmente, nós temos tantas religiões, temos tantas igrejas e temos lugares que dizem que cultuam a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E o que a gente percebe, gente, é que existe uma corrida grande para que se adquiram equipamentos, terrenos, maquinários. Hoje a gente vê algumas igrejas gastando fortunas em equipamentos eletrônicos caríssimos. Enfim, gastando horrores em infraestrutura e praticamente nada em favor de uma pessoa que porventura entre ali e que queira congregar naquele lugar, mas passa necessidade. Às vezes não tem o que comer de manhã, meio-dia ou à noite. Às vezes, gente, não tem nem dinheiro para tomar um ônibus e ir no culto. Muitas vezes, quando sai dessas reuniões, cada um sai com seu carrão, com seu automóvel, e alguns até sabendo das necessidades dessas pessoas, mas sequer se importam em dizer assim, sai com seu carro com lugar, se importa em dizer assim, onde que você mora? Posso lhe oferecer uma carona? Posso pelo menos lhe deixar perto da sua casa? Enfim, gente, a gente vive uma era de muita religião. Os gastos são exorbitantes em prol dessas religiões, em prol dessas instalações, em prol desses projetos faraônicos. Tudo começa com gastos absurdos em aluguéis, nos melhores lugares das cidades, lugares que custam 50, 60, 70 mil reais por mês e praticamente quase nada se faz em favor daqueles que ali mesmo, no meio deles, padecem, passam por necessidades, precisam de compaixão, precisam de um olhar de solidariedade, precisam de ajuda.
As coisas, os tempos são outros, mas as coisas não são muito diferentes. Existia muito luxo, existia muito zelo pela instituição, existia muito zelo por toda aquela máquina que funcionava e não existia compaixão. Infelizmente, hoje, com tantas religiões, a coisa não é muito diferente. E infelizmente isso tem acontecido. Gastam-se fortunas, fortunas e fortunas para manter uma máquina funcionando, mas não se tem compaixão alguma, alguma. Não existe compaixão alguma por vidas e por pessoas necessitadas, por pessoas que sofrem. Eu não digo nem lá fora, gente. Eu digo ali mesmo, no meio deles, né? Então, qualquer similaridade não é coincidência, né? Porque na Bíblia, Tiago diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e acolhê-los em suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Mas eu lhe pergunto, aonde a gente tem visto isso atualmente? Então, igualmente hoje, nos tempos de Jesus, igualmente hoje, há muita religiosidade e quase nenhuma compaixão, quase nenhum amor ao próximo. Esse é um fato.